Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, porque a gente sempre fala muito de Páscoa, inclusive quero salientar que esse ano não me deram nenhum ovo de Páscoa, estou muito triste. Na Páscoa, a gente fala de tantas coisas. A gente, quando começa a olhar as redes sociais, a gente vai vendo as pessoas falando, aqueles defendendo o principal motivo da Páscoa, e alguns querendo pregar sobre a libertação de Israel quando estava no cativeiro, estabelecer as festas, explicar o porquê da mesa, como que eram as festas, as liturgias, os rituais, a morte do Cordeiro Pascual. Mas tudo isso, irmãos, são símbolos, são sombras do que de fato realmente importa, do que de fato realmente é o principal motivo para nós cristãos. O momento da vitória de Deus sobre a morte. Um momento único de todas as profecias que apontavam e que se dirigiam para aquele momento. Olhar para a Páscoa falando do rito, ou da cerimônia, ou de tantas coisas, é como a gente está falando do treino, e não do jogo, dos ensaios, e não da apresentação. A gente está falando das horas de estudo, e não da prova em si. Porque o principal para nós, a base da nossa fé, se chama ressurreição. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, Romanos 10, 9. Se com a boca confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observe que a base da fé que Paulo propõe para a nossa salvação é crer que Deus ressuscitou a Jesus. É permitir, é confessar, é deixar que Ele seja Senhor sobre a nossa vida, de forma pública e testemunhal. Mas o coração crer na ressurreição. E há um texto que eu quero ler junto com vocês, que é o texto de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 1 em diante. Diz assim o texto, Lucas 24, 1. Aqueles que trouxeram Bíblia de papel, abra. Aqueles que trouxeram o sabre de luz, conecte, mas no modo avião. Diz assim o texto, mas, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e então os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Só até aí. O ensino da ressurreição nas Escrituras, a doutrina da ressurreição, ela é muito rica.
Eu sei que você sabe que Jesus ressuscitou. E eu sei que você já ouviu inúmeras mensagens sobre a ressurreição. Mas a doutrina, o ensino da ressurreição, nas Escrituras, ela é muito rica. Porque na época do ocorrido, ou nas primeiras décadas da igreja, havia uma discussão teológica muito forte. Se Jesus havia ressuscitado em seu corpo físico ou não. Se era um fantasma que havia acontecido, havia aparecido. Se era alucinação, histeria coletiva, uma invenção dos seus seguidores. Se de fato o seu corpo havia sido roubado ou não. Eu sei que haviam tantas ideias, e as mais plenas ou mais fortes, as gnósticas, tinham inclusive alguns momentos entrado na igreja cristã. Mamãe, leva ele lá fora. E aí, dentro de tantas ideias que haviam penetrado na igreja, era necessário que houvesse sim uma defesa da fé. Por isso que você vai encontrar um rico estudo sobre a ressurreição no Novo Testamento. Porque se nós olharmos a morte de um homem, ou olhar para Jesus aonde a história parasse só na cruz, ou no sepultamento, era algo extremamente normal. Porque um homem pode morrer na cruz. Um homem pode fundar uma religião, defender ideias, escrever conceitos. Grandes religiões tiveram grandes líderes. A questão é que todos estão mortos. Seguir um homem morto, ou a ideia de um homem que morreu, é uma coisa. Mas seguir alguém que está vivo há 2000 anos é outra. Naquele dia, naquela sexta-feira, 2 homens também morreram no Gólgota. Além da cruz do meio, 2 homens, um de um lado e outro do outro, também morreram. Mas quem estava na cruz do meio não foi qualquer um. Era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a promessa dos profetas, o Messias que haveria de vir, o libertador, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Era ele que estava naquela cruz. Só que os judeus, por exemplo, não creem. Eu tenho alguns amigos judeus e às vezes nós vamos tomar um café e acabamos muitas vezes conversando e discutindo muito. Porque para eles é meio difícil imaginar, olhando para parte das profecias de um governo sobre a humanidade, do senhorio do Messias, olhando para aquela cruz e para aquele homem no meio. Não dava para eles imaginar como que seria todas as profecias do Antigo Testamento que apontam para um milênio de glória, olhando para o moribundo da cruz do meio. Por isso que para eles, a história do Jesus, o Nazareno, acaba ali. Para nós, e para o estudo das Escrituras, a morte de Jesus é expiatória. Para você sair com essa palavra na sua cabeça, repita comigo, diga expiatória. Mais uma vez, expiatória. Significa mais ou menos assim: alguém pagou no seu lugar. Todos os seus erros, todos os seus pecados, foi pago por outra pessoa. Ele pagou os nossos pecados. É simplesmente isso. Deus nos ensina sobre uma morte expiatória no Antigo Testamento, com a ideia de um cordeiro morto pelos pecados, a ideia de expiação, de reconciliação, de tornar o homem de volta para Deus, o religare.
A ideia de expiar, de cobrir, no sentido literal, os pecados diante de Deus. A morte expiatória. Todos os episódios acontecidos no Antigo Testamento simplesmente ensinavam e apontavam para a verdade que Deus estava preparando, que aconteceu naquele dia no Gólgota. E João, quando viu o Cordeiro descendo, quando viu Jesus vindo para ser batizado, olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a morte expiatória. Os holocaustos, os sacrifícios, tudo aquilo eram ritos simbólicos. Era uma aula para a prova final. Era a ideia de que os homens precisavam entender que, como pecadores, precisavam do perdão. E por si só eles não alcançariam o perdão. E por causa disso, o pagamento final seria a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu naquela cruz. A história admite isso. Não é uma ideia, não é uma hipótese, não é uma invenção, não é um mito. Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu ali. Mas a grande questão é que se aquela morte, de fato, tem poder para perdoar os meus pecados. Se aquela morte, de fato, tem poder para me aproximar de novo de Deus. Se aquela morte, ela pode ter o preço do pagamento na minha vida. Qual é a garantia que eu tenho que aquela morte de Jesus, que aquela morte tem poder para perdoar os meus pecados? Que a nova vida começa a partir da cruz? Ou será que aquela história de que morreu, acabou-se, ou vamos todo mundo para o inferno, está certo se a cruz não foi o suficiente para pagar os meus pecados? Como saber que há garantia de vida após a minha morte? O que a história relata é que um homem condenado por Roma, sobre as ordens de Pôncio Pilatos, foi condenado à cruz. E na sexta-feira, às 15 horas, ele deu um grande brado e morreu. Expirou. Eu estava ontem conversando com Leonor em casa, por causa de um versículo que eu li. Isaías 53. Eu nem passei para vocês, aquilo que eu falei, vai saindo, né? Tu vai achando aí. Isaías 53, que diz que ele foi esmagado pela nossa culpa, esmagado pelo nosso pecado, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que se agradou Deus de permitir que a alma dele fosse enfermada. Eu fiquei olhando aquele texto, esmagado, esmagado, alma enferma. E o interessante é que quando foram quebrar as pernas, quebraram as pernas, a versão moída pelas nossas iniquidades. Em outra versão que eu estava lendo ontem, diz, esmagado pelas nossas culpas. E quando eu fui olhar essa ideia de esmagado, e fui lá em Strong procurar lá o que significava essa palavra, o peso, eu pude entender por que quando foram quebrar as pernas deles para que eles morressem logo, quebraram a perna de um soldado porque de um ladrão porque ele estava vivo, para que ele morresse, e depois foram para o outro que quebraram também para que ele morresse. Era necessário que eles ficavam se segurando com as suas pernas em cima da cruz.
em seu tronco. E eles conseguiam puxar a respiração. E quando eles quebravam as pernas, vinha o peso do corpo sobre eles. E o diafragma, a respiração era esmagada. E eles morriam. Quando foram quebrar a de Jesus, para que se cumprisse a profecia de que um de seus ossos não tinham sido quebrados, os soldados descobriram que ele já estava morto. Mas o texto diz que ele foi esmagado também. E eu comecei a buscar o que significava. Então eu fui conversar com Leonor e eu disse: o que significa essa palavra na psicologia? E ela disse: é quando nós tomamos o peso. Ela disse: sabe quando você fica com isso aqui? E ela começou a me explicar ontem, ela estava deitada na cama me explicando. Ela disse: sabe quando você fica com isso daqui tenso? Isso aqui, a estrutura cervical, eu disse sim. Ela disse assim: é o peso que você carrega muitas vezes, e muitas vezes esse peso não é nem seu, é dos outros. Você carrega, e por isso que você fica com aquele peso, você está carregando o peso dos outros. Eu disse para ela: quando a gente faz uma besteira, quando a gente faz alguma coisa que está errado, a gente fica com um peso na consciência, sim ou não? E a nossa alma e o nosso corpo enferma. Às vezes, é como ela estava me explicando, o corpo reage ao problema da alma. E você sente no corpo, fisicamente, a dor que está na consciência. Às vezes, quando nós fazemos alguma coisa de errado ou pecamos, nós ficamos extremamente tristes, muito acabrunhados. Fica um bolo na garganta, aquela coisa dentro da gente, sim ou não? A Bíblia diz que Ele levou todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, e o castigo que pode nos trazer a paz estava sobre Ele. Ele foi esmagado. Agora imagine bilhões de pessoas na face da terra, todos com seus traumas, com seus neuras, com seus erros, com seus pecados, com suas culpas. Todos nós sentimos isso. E eu estou falando de bilhões de pessoas antes e depois de Jesus, bilhões de pessoas, bilhões. Todas elas tendo esse sentimento de dor. Agora imagine todo esse sentimento de dor de bilhões de seres humanos sobre Jesus. Ele foi esmagado por causa da nossa culpa. E por isso, quando Ele expira, é o peso da dor do meu pecado sobre Ele. E Ele morre às 15 horas. É necessário que tire Ele logo dali, porque às 18 horas, segundo a lei judaica, Ele não pode continuar pendurado no madeiro. Então José de Arimateia pede o corpo. Nicodemos leva 32 quilos de especiaria, 100 libras de mirra e aloe. Leva alguns panos, ataduras, lenços, faixas. Retira ele da cruz. As mulheres preparam ele e de forma muito rápida, com 32 quilos de especiaria sobre os lençóis, ele é colocado dentro de uma cova. Um buraco feito em uma rocha, a sepultura de José de Arimateia. Coloca-se uma guarnição pelo lado de fora. Nós não sabemos exatamente, porque quando as mulheres chegam, eles não estão ali, porque fugiram com medo. Mas se conta 3 dias. Os judeus contavam
um período de tempo, 12 horas, de 6 da manhã às 6 da noite, às 18 horas, um dia. De 18h01 às 5h59 do outro dia, segundo dia. E assim, de 6 às 18, de 18 às 6, 6 às 18, de 18 às 6. Era assim que eles contavam o tempo. Por isso, a sexta-feira à noite, de 18 às 6, um dia. O sábado, de 6 às 18, 2 dias. E o sábado, de 18 às 6 da manhã, 3 dias. Ainda estava escuro, porque nesse período é escuro, só vai de fato o sol raiar lá para as 7 horas. As mulheres vão e elas estão levando mais perfume. Mas elas olham e elas veem que uma grande pedra está removida. Elas se aproximam para ver o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que há 2 homens, 2 anjos. Diz que as suas vestes resplandeciam como o sol. E quando elas estão ali, esses 2 anjos, eu acredito até que sejam os mesmos que quando Jesus, em Atos 1, de 9 a 11, vai embora, os 2 estão lá olhando para o povo e dizem assim: vocês estão olhando para cima por quê? Porque diz que também nesse momento são 2 anjos. E os 2 dizem assim: por que vocês estão olhando para cima? Porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, Ele também voltará. Sabe o que eu acho interessante? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quantos eram os querubins que estavam sobre a arca? Quantos eram? 2. Quantos estavam na tumba vazia? Quantos subiam? Ok, um dia eu falo sobre isso. Mas só para você saber que a mesma glória que estava no Santo dos Santos foi a glória que o ressuscitou no túmulo vazio. Os anjos dizem para as mulheres: por que vocês estão buscando um vivo dentre os mortos? E é aqui que a gente entende que a garantia da nossa salvação é a ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, em suas 13 cartas, com exceção da de Filemon, que ainda fala da exaltação do nome, mas fora ela, todas as outras 12, Paulo cita o poder da ressurreição. Em Romanos ele diz, 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas é a ressurreição que garante a nossa justificação. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, de 3 a 4, que ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição. E por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, ele diz assim, no verso de número 17, se Cristo não ressuscitou, sabe o que acontece? É inútil a fé de vocês. A fé que vocês têm, ela é inútil. Ela não serve para nada, porque os vossos pecados ainda estão aí. Ou seja, ele morre na cruz, mas é na ressurreição que é garantido que o pagamento foi feito com sucesso. Por isso que os apóstolos não pregaram outra coisa a não ser a ressurreição. Eu estava pedindo perdão a Deus essa semana, quando eu comecei a olhar as mensagens, não apenas a ressurreição em todas as cartas do apóstolo Paulo, não apenas a ressurreição nas mensagens do apóstolo Pedro no livro de Atos, como também Paulo e as suas mensagens no livro de Atos, a ressurreição. Eu dizendo, Deus, nós pregamos tão pouco sobre ressurreição, explicamos tão pouco sobre a ressurreição, a base, a coluna da fé. Quando Pedro
que escondido estava com medo de ser morto, porque quando ele vê Jesus sendo preso, diz que todos os discípulos, todos os apóstolos fugiram, e ele seguia Jesus de longe, mas ele nega no pátio da casa de Caifás, e ele sai envergonhado e decide ir pescar, ele desiste, desacredita nele mesmo. E quando, talvez de longe também, viu Jesus morrendo, temeu, porque depois de Jesus, talvez eles seriam os próximos, e ele pode ter acreditado, os próximos somos nós. Aquele sofrimento, aquela dor, ele pode ter achado, o próximo somos nós. Por isso que João vai dizer, depois que Jesus ressuscita, eles estão trancados dentro de uma sala, e o texto diz com medo, trancados com medo dos judeus, porque eles achavam que talvez o próximo seriam eles a morrer. Só que a porta está fechada, as paredes são dobradas, mas Jesus passa entre a parede, chega no meio deles e diz: paz seja convosco. E Jesus diz: olhem aqui as minhas mãos, vocês não estão vendo fantasma, isso não é esquizofrenia, isso não é esquizofrenia, não, vocês estão me vendo mesmo, olhem, peguem aqui nas minhas mãos, olhem aqui do meu lado, sou eu, o Senhor, que estou vivo entre vocês. Por isso que 50 dias depois, o mesmo Pedro medroso, escondido dentro de uma sala, quando é cheio do Espírito em Pentecostes, e o povo começa a perguntar: estão bêbados? Ele sai no meio de todos, se coloca de pé no meio dos outros que não estão mais escondidos e nem com medo, e diz para eles: varões judeus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, verso 23 e 24 de Atos 2, vocês ajudaram a matar um homem, pregando ele na cruz, verso 24, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompeu os laços da morte, e a morte que queria detê-lo, não pôde, era impossível deter a ele, porque ele estava determinado a ressuscitar. O mesmo com medo, agora está ousado. Com medo, escondido estava, porque ele pensou: o próximo seremos nós. Mas quando ele viu a ressurreição, ele pode também ter imaginado: o próximo serei eu, o próximo seremos nós. Eu quero isso para mim também. Por isso que Atos 3:5, 4:10, 5:30, 10:40, 13:30, 13:34, são tudo pregações, e todas elas está escrito: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Vocês mataram, mas ele ressuscitou. Vocês mataram, mas ele ressuscitou. Vocês mataram, mas ele ressuscitou. Paulo, escrevendo para Timóteo, para dar instruções sobre a igreja, como deveria ele como pastor se comportar, escreve: lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, toda a mensagem é sobre ressurreição, mas nós falamos e ensinamos tão pouco sobre ressurreição, pregamos tão pouco. Por isso que eu quero ler com vocês, para aprender alguma coisa hoje. Lucas capítulo 24. Agora eu começo a pregar. Versículo de número 1. No primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado.
Primeiro dia da semana. Quando Deus decide criar todas as coisas em Gênesis, Ele começa pela sua criação. E diz, era o primeiro dia. Eu deduzo que fosse um domingo. No primeiro dia Deus começa a criar. Já que é no sétimo dia que Ele descansa e é um sábado. Então Deus começa a criar as coisas no domingo. Se Gênesis é no primeiro dia que começa a criação, a história da ressurreição, do Cristo ressurreto, se dá no domingo, que era o primeiro dia da semana. A ressurreição aponta para nós um novo começo. Todos nós aqui estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Quantas coisas ruins eu fiz antes de Jesus. Quantas coisas perversas eu não provoquei a minha família, a minha esposa, quando estava longe de Jesus. Quantas coisas erradas eu não disse, eu não fiz. Até o dia em que eu ressurgi junto com Ele, porque o apóstolo vai dizer que quando eu me batizo, eu morro, e quando eu ressurjo junto com Ele na ressurreição. A ressurreição é um novo começo, é começar de novo. Quem não crê na ressurreição, quem não crê na vida eterna, quem está com medo da morte é porque não sabe que a vida lhe espera. A ressurreição é a certeza de que nesse novo nascimento, nessa nova vida, nesse novo corpo, Deus tem algo preparado para nós. Não existe remendo novo em roupa velha. Não existe remendo novo em roupa velha. E assim, tudo que Deus faz conosco é novo. Deus tem preparado uma nova história para nós. O texto diz, aquele que crê na ressurreição tem uma nova história. Aquele que crê na ressurreição tem uma nova história. Por isso, Paulo vai dizer em Romanos 6, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que também assim nós possamos ser ressuscitados dos mortos junto com Ele, para a glória do Pai, e assim nós possamos viver uma vida nova. Possamos viver uma vida nova. Sabe, quando nós não entendemos que Ele está vivo, quando nós não entendemos que quando nós estamos em casa, no nosso quartinho ali de oração, no nosso quarto de guerra, nós não estamos orando a alguém que está morto, nós não estamos orando a uma imagem que não representa nada, nós não estamos orando a uma entidade que ela não existe, nós não estamos orando a um espírito evoluído, nós não estamos orando a qualquer que seja esta coisa. Quando eu abro a minha boca para falar com Deus, eu estou orando a um que está vivo. Ele está ali do meu lado, eu posso sentir a sua presença, eu posso estar com Ele, Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo, o selo de Roma naquela pedra não pôde detê-lo. Por isso que está escrito, a morte, por isso que Pedro diz em Atos 2, a morte não pode detê-lo, nada não pode detê-lo, os guilhões da morte, a foice da morte, a maldade dos homens, o desígnio maligno dos perversos que planejaram tudo aquilo, nada pode detê-lo, porque Ele ressuscitou. Quer dizer, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco. Jesus está conosco, você entende isso? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua crença? Qual é o tamanho da certeza que você tem? Que o poder que ressuscitou Jesus também não deixará você na cova. É algo novo. Quem ressuscitou com Ele, quem crê na ressurreição, vive uma vida nova. Se a vida não é nova ainda, é porque você não ressuscitou. Ponto. Simples assim. Verso 2. A pedra foi removida.
A pedra foi removida. Diga: a pedra foi removida. Mais uma vez, a pedra foi removida. Mais uma vez, a pedra foi removida. Não existe nada que te impeça de chegar à presença de Deus. A pedra foi removida. Não há distância entre você e Deus. Ainda que o diabo queira selar, colocar guarnições, impedir, a pedra foi removida. Não existe nada que te impeça de chegar à presença de Deus. Nada. Para que o milagre aconteça, a pedra precisa ser removida. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, disse: tirai a pedra. A pedra foi removida. A glória da ressurreição remove todas as dificuldades que nós temos. Não existe nada que nos impeça de viver uma vida nova com Deus. As pessoas estão mergulhando em tristezas, angústias, depressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a pedra foi removida. Não há nada que te impeça de estar na presença de Deus. Não há nada que te impeça da glória de Deus ser manifesta. Aquelas mulheres chegaram ali tristes, acabrunhadas, sofridas, levando perfume para um defunto. Quando chegaram lá, uau, a pedra foi removida. Por isso que Pedro, em Atos 2:24, vai dizer: Deus o ressuscitou dos mortos, rompeu o laço da morte, porque para a morte era impossível reter ele ali dentro, porque ele era santo, santo e santo. A pedra nos deu, foi removida, e agora através dele nós temos acesso. Deus ressuscitou. A pedra foi removida. As mulheres chegaram lá e olharam e viram que o corpo não estava ali. Não fique procurando o corpo. Não precisa você bater na porta. Deixe que ele vai achar você. Você não precisa achá-lo, ele te acha. Ele me achou no carro, ouvindo aquela música, um hino, por acaso, quando eu estava voltando para casa, depois de uma noite promíscua. E foi virando um botão de um rádio que uma música tocou. E eu ouvi aquele hino. E eu estava mergulhado no pecado. E ele me achou. Você veio aqui esta noite. Não adianta estar procurando respostas. A pedra foi removida. Aqueles homens, aqueles anjos saíram dali e disseram para aquela mulher: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Não se acha Jesus na sua vida de pecado. Isso é uma vida de morto. Não se acha Jesus na sua vida de decidir por conta própria. Não. Sabe, quando aquelas mulheres viram aqueles anjos, vestes resplandecentes, talvez elas estavam tão alucinadas que elas nem entenderam quem eles eram. Perceberam que não eram normal. Eu cheguei a ler de alguns doutores, pseudos doutores, que aquilo se tratava de uma esquizofrenia. Alguns chegam a dizer que todo o episódio da ressurreição foi uma esquizofrenia coletiva. Uma esquizofrenia é quando as pessoas estão com delírios, elas têm alucinações, pensamentos distorcidos. A realidade fica desorganizada. Ela perde, na verdade, o contato com a realidade. E alguns dizem que aquelas mulheres estavam esquizofrênicas. Posso te dizer uma coisa: talvez todos nós crentes somos. Talvez nós sejamos esquizofrênicos. Porque eu creio que está escrito que nesse culto de hoje, que aqui nós estamos, anjos estão aqui também assistindo esse culto.
E eles estão assim, como que pode? Eles não são obrigados a estarem ali, mas estão. Ninguém está obrigando eles a dar glória a Deus, mas estão. Ninguém está obrigando eles a dizer que Jesus é lindo, mas estão. Não é automático, é adoração voluntária. Aquelas mulheres estavam ali, e elas viram anjos, porque a ressurreição abre nossos olhos. Olhos espirituais são restaurados. E por isso que está escrito em 1 João 3:2, assim como Ele é, nós também seremos. E eles perguntam para aquela mulher: por que vocês estão buscando aquele que vive? Ele não está aqui. O túmulo está vazio. Paulo escrevendo aos Coríntios, 58 versículos, do primeiro até o versículo 58, Paulo vai explicar, vai falar tudo sobre ressurreição. Ele diz que a ressurreição é a nossa garantia de vida eterna. Ele diz que a ressurreição é a nossa vitória sobre a morte. Ele diz que a nossa ressurreição transforma a natureza do nosso corpo, corruptível para incorruptível. Ele diz que a ressurreição é quando Deus coloca um ponto final, quando todos nós ressuscitarmos, um ponto final em toda essa história. O versículo 23:15 diz assim, falando sobre a ressurreição: Cristo foi o primeiro, depois seremos nós, aqueles que lhe pertencem. Eu pertenço a Ele. Você pode perguntar à pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: eu esqueci de fazer isso hoje, gente. Pastor tem que fazer isso em todo culto. Pergunta à pessoa que está do seu lado: você pertence a Ele? Você pertence a Ele? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 4:14, ele diz assim: irmãos, na verdade bem antes, ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: o Senhor Jesus virá, e Deus trará com Ele todos aqueles que dormiram. A trombeta soará, os que estão vivos serão os primeiros. Aliás, desculpa, os que estão vivos virão depois, porque aqueles que estão mortos ressuscitarão junto com Ele. Não tenho mais medo da morte. Já tive no passado, não tenho mais. Não tenho mais, porque eu terei o meu corpo transformado. A morte não pode comigo também. Sabe como é o nome disso? Fé na ressurreição. E para onde eu vou? Para um lugar que não existirá mais morte, cujas ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. É um lugar que é paz. Morte e choro nunca mais. A canção ainda diz: lá eu verei a face do meu mestre, porque nesse lugar não haverá noite e não haverá clamor. Eu verei os olhos de Jesus, enfim tocarei o seu corpo, e nesse lugar
não existirá morte, porque morte e choro nunca mais. Outro dia desse, eu entendi por que eu sou às vezes tão complicado. E eu preciso pedir desculpa a vocês. É que eu fui criado com vó. Nem tudo é perfeito, né? A minha avó Josefa era uma mulher de Deus, e o meu avô João era um homem de Deus. O meu avô morreu 11 anos antes da minha avó. O meu avô teve um AVC por causa da contrariedade com filhos, com netos. Um homem muito ligado à família. E a família não foi exatamente o que ele havia planejado. E como a família não era como ele havia sonhado, ele teve um AVC e depois infartou e veio a óbito. O meu avô era um homem que abria a porta para minha avó entrar no carro. A garrafa de café estava em cima da mesa, ao lado da minha avó, a xícara também. Mas ela não botava o café. Ela esperava o meu avô botar o café para ela. O meu avô e a minha avó foram expulsos de casa porque eles eram primos. Onde eles moravam, no interior chamado Bengala. Não procure no mapa, não tem. Eles foram expulsos de casa porque o meu avô era um galego, como diz a expressão aqui, um galego. E a minha avó era bem escurinha. E os pais do meu avô não queriam que ele casasse com uma negra. E botaram meu avô para fora de casa com a minha avó. Eles arrumaram um punhado de roupa e vieram para Cavaleiro. E em Cavaleiro, meu avô e a minha avó começaram a vida. Meu avô vendendo mangaio, não sei se você sabe o que é. Ele colocava um cesto na cabeça e ia vender frutas da Ceasa. O meu avô disse que tudo aquilo valeu a pena, porque antes de morrer, ele declarou o quanto que ele amava a minha avó. Quando meu avô morreu, a vida da minha avó também acabou. E eu fui criado por ela. Eu era apaixonado pela minha avó, muito. A minha avó que me criou, crente em Jesus, uma mulher de Deus. Tinha mais de 50 netos e ela dizia para todo mundo: Ezequias é o meu neto preferido. Eu tenho ele e vocês. Isso foi tão ruim para mim. Todos os meus primos me odiavam. Mas algumas vezes de noite eu já me peguei chorando pela minha avó. 11 anos. Ela sentou numa cadeira, porque a vida dela acabou no dia que meu avô morreu. E algumas vezes ela dizia para todo mundo, quando os filhos diziam: mãe, sai daí, mãe, vai fazer alguma coisa. Estou esperando o dia de encontrar com João.
Eu estou esperando o dia de encontrar com meu pai, com a minha avó, com meu avô. Isso só é possível por causa da ressurreição. Porque Ele morreu e ressuscitou. A morte não tem poder mais sobre nós. Não tem mais poder sobre mim. Por isso que eu digo para meus 2 filhos: eu só peço uma coisa a vocês quando eu partir, mais nada. Não deixem Jesus, porque essa é a única garantia que eu verei vocês de novo. A única garantia. A ressurreição. Sem Jesus não existe essa garantia. E nós vivemos com medo, com pavor, com dor, com sofrimento, com tristeza, com angústia. Mas com Jesus, para onde nós vamos? Não há morte nem tristeza. E muito em breve, fique de pé, eu poderei vê-lo, e poderei tocá-lo, e poderei senti-lo.